Olá pessoal, Mariberto Almeida, mais um podcast Falando Sério, hoje aqui no nosso canal no YouTube. Vamos receber aqui Raul Pequeno, do Quinto Cartório, para a gente falar um pouco sobre como funciona a cartório. Tem uma série de novidades aí, que ele é pouco conhecido do grande público. Raul, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado por você, Mariberto. Será uma grande oportunidade de a gente trocar uma ideia aqui para esclarecer ao público uma série de questões do mundo de registros, e cartório, e notário, essa coisa toda. Raul, fala pra gente assim, meio básico, como é que funciona cartório? O que é que você faz lá hoje? Que ainda é desconhecido. Porque assim, as pessoas acham que cartório é para fazer uma escritura, reconhecer uma firma, registrar um imóvel, coisas desse tipo, e que cartório vai muito além disso, né? Estamos falando de uma instituição que é centenária, né? Dentro da estrutura administrativa do Brasil. A gente tem de registros civis a registros de imóveis, registros de títulos, documentos, protestos, são várias especialidades. Somos parte da estrutura do Poder Judiciário, então somos considerada atividade extrajudicial, um instituto com independência jurídica que presta um enorme serviço à população brasileira. Desde o nascimento ao óbito, a vida civil do cidadão ou de uma pessoa jurídica civil vai passar pelo cartório. E a finalidade, geralmente, é dar publicidade, dar segurança jurídica, dar essa tão almejada estabilidade, tanto na vida civil quanto nos negócios, para que se evitem litígios. Então, talvez a principal finalidade institucional seja essa, prevenir litígios. É engraçado falar um pouco de escritura. Geralmente chega alguém e fala assim, não, na minha atividade então, quando você vai pedir documentos, porque às vezes fala, não, eu tenho uma escritura particular. Sim. Né? A escritura particular ela não existe. Não existe. Na verdade, essa expressão é até equivocada, né? É um contrato. Em verdade, é um contrato em que muitas vezes se quer se dar uma roupagem pública, porque ela versa sobre bens que necessariamente só teriam o poder de transmitir algum direito se fossem pela via pública. Então, é um pouco equivocada, mas a gente convive muito com essas escrituras particulares, que na verdade são uma prova de direito, não são um instrumento de transferência de direitos. Exato. E como é que funciona... para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona o rito da escritura. Pronto. Antes de tudo, é preciso entender que no direito imobiliário, que a gente chama de direito real, você pode ter a posse de um imóvel, mas ele só terá a propriedade, o documento, ele só terá a propriedade se tiver a escritura e o registro. É um ato complexo que faz parte da legalidade da transmissão do bem. Por que eu preciso de uma escritura pública para fazer um registro num cartório? A escritura pública é o documento, o contrato, que se dá à natureza pública que ele é feito por um tabelião. E nesse instrumento a gente vai elencar uma série de requisitos para garantir que quem está vendendo é o proprietário e quem está comprando tem condições de comprar. A gente tira uma série de certidões, a gente verifica se tem alguma ação na justiça contra aquele vendedor para aferir se ele está ou não violando o direito de alguém ou furtando uma execução, né? Uma execução trabalhista, uma execução civil. Então, uma série de escrituras, uma série de exigências, como certidões ou... Trabalhista, fiscal, criminal, certidão negativa de mandados judiciais, ou seja, todo tabelião ou juiz tem acesso à central de indisponibilidade da plataforma do CNJ. Então, a gente pode aferir, no momento da transmissão do bem, se aquele vendedor está fraudando alguma execução no sul do país, uma ação trabalhista correndo lá em Porto Alegre. O vendedor, muitas vezes, querendo se desfazer do bem para não sofrer os efeitos da penhora, tenta escriturar o seu imóvel. Naquele momento, o tabelião tem acesso ao registro da indisponibilidade e sabe exatamente se aquele imóvel é seguro para ser transmitido. A gente só pode transmitir um imóvel e fazer uma escritura se a gente tiver acesso a essa central de indisponibilidade do CNJ. É uma baita ferramenta de segurança jurídica. Acho que, como eu disse, a gente vende segurança. Quando você faz a transmissão, a compra e venda do seu imóvel com uma escritura pública, está garantindo, lógico que segurança em absoluto, eu não poderia afirmar isso, mas a gente dá uma roupagem que garante uma credibilidade, uma segurança realmente diferenciada do que seria uma escrituração ou um contrato particular, como você citou no começo. Né? Tá. Tem a história do contrato,
que é para a gente pontuar. O contrato de compra e venda ele não tem nada a ver com uma escritura. Que o contrato de compra e venda na nossa legislação, as pessoas têm por hábito ir até o cartório e fazer um reconhecimento ou o reconhecimento de firma ele é diferente do registro de contrato. Sim. São coisas diferentes. A compra e venda. Quais são a validade de cada um? Isso. Tanto a compra e venda particular, o contrato, ou a promessa de compra e venda com firma reconhecida, na verdade, ele é o início de uma tratativa, de uma negociação que pode se consolidar com a escritura. Por vezes, as partes negociam o imóvel e acabam deixando de escriturar, deixam de registrar por um motivo ou outro. Mas, em verdade, esses instrumentos particulares são meios de prova. Caso haja uma rescisão ou caso haja um descumprimento, ele é um título executivo, né? Se firmado pelas partes. O que a firma garante no cartório é só a identificação da pessoa. Ele não, naquela data, aquela pessoa assinou aquele documento. Ela não pode se furtar a negar a autoria da firma reconhecida. Então, tem essa finalidade, é uma prova de direito. E, em caso de descumprimento de um contrato, com a firma de 2 testemunhas e das partes contratuais assinantes, aquele é um título executivo. Não é um instrumento que não tem peso. Sim, tem peso. Se for devidamente assinado e com 2 testemunhas, ele pode ser executado como um título executivo na justiça. Mas ele não garante a transmissão da propriedade. A não ser que seja uma promessa de compra e venda e mesmo assim averbada na matrícula do imóvel. Mas se você vai averbar uma promessa de compra e venda, vamos fazer logo a escritura. Tem uma questão que eu há tempos que bato nela, é a questão do ITBI. Certo. O ITBI é um imposto de transmissão. Perfeito. Que ele deve dar-se ao registro e não à escritura. Certo. Tá? Há uma discussão aqui em Campina por causa do Código Tributário há tempo. Sim. Tem um tema que já foi passivo no STF, que é o 1124, sim, e ele determina isso, que o ITBI será no registro do imóvel. Aqui se cobra na escritura. Assim como na cessão de direito também do imóvel, não se deveria pagar ITBI, né? Como é que funciona? Eu posso chegar lá no teu cartório hoje, fazer uma escritura, e eu não preciso pagar ITBI. Eu só pago ITBI quando registro? Isso funciona dessa forma ou não? Olha, a gente tem são duas coisas distintas. A gente tem um precedente, na verdade, mais do que um precedente, a gente tem um julgamento em tema repetitivo pelo STF. Colegiado, né? Colegiado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o STF voltar a julgar isso em qualquer hipótese, ele vai repetir o julgamento. E na prática, se eu judicializar a demanda, eu vou ganhar. E foi 11-0. 11-0. Então, mas não foi um julgamento em ação direta de controle de constitucionalidade. Ou seja, ele não vincula os outros órgãos, ele vincula tão somente o judiciário. É uma jurisprudência extremamente forte, mas é um sinal para os municípios, estados ou União, quando se tem um repetitivo, já alterarem suas legislações e já fazerem as suas adequações. A gente tem aqui em vigor, tanto na prefeitura quanto no estado, uma série de legislações. No caso da legislação municipal, sim, a gente tem o fato... No procedimento de escrituração e no nosso Código de Normas, que é do Tribunal de Justiça, a obrigação do recolhimento do ITBI quando da lavratura da escritura. Tanto que a gente não lava uma escritura sem a guia recolhida do ITBI. E ele também vai ter o registro negado, provavelmente. Por óbvio, há um contrassenso entre a decisão do STF e a legislação local. Entre o cumprimento dessas duas diretrizes, é natural que o servidor administrativo, o auditor da Receita, cumpra a legislação, mas submeta ao crivo judicial. Parece até uma contradição inóbvia, porque se você judicializar nos termos do repetitivo, provavelmente vai conseguir um liminar ou vai conseguir a reversão desse lançamento fiscal da prefeitura. Mas o objetivo da escrituração é, por óbvio, registrar. Só vai a registro com o ITBI. Longe de entrar nessa polêmica, e por óbvio eu acho que já deveria ter sido adequada a legislação municipal ao julgamento do STF, porque não deve retroagir, né? Perfeito. Mas, de fato, eu atesto a ocorrência da aplicação da legislação municipal em detrimento do repetitivo do STF, porque, na prática, a legislação em vigor ainda é municipal. Mas a jurisprudência do judiciário é unânime em manter esse entendimento. Se o guardião da Constituição disse... Que era para fazer assim? Não, exato.
E aí eu tô aqui embaixo falando, não. Eu vou fazer só uma meia-culpa em relação ao guardião da Constituição. Porque a Suprema Corte ampliou tanto o rol de sua atuação que acaba, em temas importantes que deveria julgar em casos concentrados, acaba julgando repetitivo. E a gente tem um pouco dessa contradição, né? Da Suprema Corte decidir tudo sobre tudo e, na prática efetiva, a gente não tem a vinculação dos outros órgãos. Se julgasse tudo em controle concentrado, em que a iniciativa dessas ações tem um rol mais estrito, certamente a gente teria um controle de freio e contrapeso melhor. A gente teria um equilíbrio da balança dos poderes de forma mais... talvez mais eficaz, em que a decisão do STF fosse efetivamente cumprida. Eu não estou dizendo que, pelo contrário, a decisão judicial já deveria ter sido cumprida, mas ela é de caso concreto, não é de controle abstrato. Olha que delicadeza, né? Que tecnicidade jurídica, né? Eu preciso judicializar uma demanda para ver uma decisão da Suprema Corte cumprida. Fato. É estranho demais isso. A outra coisa que para mim me parece muito estranho é que também nessa bendita decisão define-se que o valor de ITBI ele seja cobrado no valor do contrato da venda. Ou se o IPTU estiver a maior. Sim. Né? Sim. Mas a decisão, ela de novo também não está sendo cumprida quando o fiscal da prefeitura ele cria uma valorização para o imóvel. Uhum. Então, você comprou lá um imóvel num prédio, um apartamento, pagou 100 mil reais. Uhum. E aquele prédio tem imóveis que foram vendidos a 200, 250. Perfeito. Não cabe ao município tomar essa decisão. Porque senão você fica com duas situações. Uma é eu contestar a avaliação dele, se foi uma negociação onde está comprovado. Se há dúvida de fraude fiscal, que ele vá atrás. Uhum. A outra não, eu valorizei o imóvel em mais de 100%, porque o ITBI vai ser maior, e aí você arruma um outro problema. A prefeitura me avaliou por 200, eu paguei 100, e eu tenho que justificar na Receita Federal que paguei 100, mas o valor do imóvel é 200. O que eu observo, Marivaldo, assim, os sistemas estão cada vez mais fechados, né? Quando a gente tem uma obra hoje, você já tem o ABITS da prefeitura que comunica ao INSS que vai fazer o lançamento fiscal do INSS. A tendência é que a gente tenha os órgãos cada vez mais integrados. Uhum. E as secretarias fazendárias também, no âmbito municipal, estadual e federal. Quanto ao lançamento do ITBI, a gente também não desconhece o repetitivo do STJ, que fala que deve prevalecer a declaração das partes na avaliação do imóvel. Mas ela não fala que a declaração das partes do julgamento do STJ deve prevalecer de forma absoluta. A prefeitura pode até desautorizar esse valor, porque o fato gerador na norma, né, o fato gerador é a venda do imóvel. E a base de cálculo é o valor venal, que seria, em tese, o valor de mercado, que muitas vezes o IPTU não reflete e muitas vezes a aferição da prefeitura também não reflete. Uhum. Né? Temos outras variáveis. O fato é que o que decidiu o STJ nesse repetitivo foi que entre um e outro tem que se prevalecer o devido processo legal. É preciso que a decisão da prefeitura para desautorizar uma autodeclaração de um contrato, que vai ser declarado para fins fiscais, ela esteja devidamente fundamentada. Essa decisão esteja amparada numa pesquisa de mercado, em outros elementos que digam, olha, o valor de mercado é esse, e não um superfaturamento, ou um valor descontextualizado, ou muito acima do que é o IPTU, né? E a gente vê essa dificuldade na prática, que muitas vezes a aferição muito alta do valor tem inviabilizado registros, a devida escrituração. E é muito ruim quando a gente tem uma cidade com subregistro. Muito melhor seria a gente ter uma aferição mais módica e o incentivo à regularização registral dos imóveis. Em João Pessoa, a gente tem uma iniciativa bem interessante, que é, nos meses de janeiro, fevereiro e março, tem um desconto de 30% no lançamento da Guia ITBI. Mas aí ele dá de uma mão e toma na outra, porque a alíquota lá em João Pessoa é maior do que aqui de Campina Grande. Aqui em Campina Grande 2%, lá é 3%. Então, nos 3 primeiros meses, a população corre para ter o desconto que daria a alíquota de Campina Grande. Exatamente. Então, a alíquota de Campina Grande, inclusive, é uma alíquota interessantíssima para a regulação imobiliária. O que a gente precisa realmente ajustar, talvez seja, primeiro, o procedimento fiscal mais ágil, mais transparente, mais efetivo e com uma avaliação de mercado realmente módica que possa incentivar a regularização dos imóveis em Campina Grande.
Se eu não me engano, o Cabedelo já retirou essa questão da cobrança de ITBI em duplicidade no caso de cessão, né? E para a gente... de novo, eu acho que se ela está pedindo para a gente falar bom, eu vou traduzir. O que é ITBI. Isso. ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? É o imposto que incide toda a vida que houver uma compra e venda de imóvel. Apartamentos, terrenos, casas, tudo que for considerado bem imóvel precisa, na escrituração, na transferência, que a gente pague esse imposto antes, né? É o que tem como fato gerador a transmissão. Então, que é engraçado, que é exatamente isso. O imóvel, ele de fato é transmitido no registro. Sim, só se tem a propriedade com registro. Então, a transmissão se dá no registro. E aí, eu faço a escrituração, na verdade, é um requisito legal ao registro. Para fazer o registro. Tanto é que é porque a escrituração tem a natureza pública. Só vai a registro documentos elencados na Lei 6.015 de 73. Aqueles rol estrito que diz... Basicamente, em síntese do rol estrito da Lei 6.015, são documentos públicos. Por que tem natureza pública? Porque prevalece sobre todos. Um documento particular, ele não goza dessa presunção, né, de eficácia, vamos dizer, eficácia contra todos, assim, até que se prove ao contrário, né? Então, por exemplo, a legislação também dá essa natureza pública a imóveis financiados pelo o Sistema Financeiro Nacional de Habitação, né? Exato. E aí, esses documentos que saem da Caixa ou de um banco com financiamento público, esses documentos vão direto ao registro, nem de escritura precisa. Exatamente, que eu ia perfeito? falar agora. Isso é possível também, mas é uma exceção honrosa da lei, porque a lei dá essa autoridade pública e aqueles imóveis são financiados com um fomento ou com um subsídio de recurso público. Então, é uma exceção que a gente pode sim fazer o registro sem a escrituração pública em tabelionato. Tá, outra coisa que é interessante para a gente falar é o seguinte: às vezes as pessoas têm dúvida quando vendem um imóvel e falam assim, eu já passei por diversas vezes, e o ano passado eu tive que, de fato, ligar para alguns cartórios e explicar isso, inclusive, para um advogado, que eu comprei um imóvel, dividi em 10, 20 vezes, eu já posso de imediato fazer escritura. Na realidade, é o correto se fazer, porque ele, de fato, está registrado, ele dá uma segurança jurídica para quem compra e para quem vende. Não é isso? Eu não posso apenas escriturar, como eu posso registrar. Perfeito. Certo? Só que o registro... Aí eu já falo no completo. A gente pode escriturar um imóvel não quitado. Por vezes ele é financiado, ou por vezes ele é parcelado, ou pago em prestação. Mas o grande problema de eu fazer uma escritura que não está quitada, ou fazer um registro não quitado, é que depois eu vou ter que averbar a quitação. Perfeito. Certo? Então, assim, mas eu faço... mais seguro. Sim, é mais seguro porque realmente protege. Aquilo ali é muito mais do que um contrato particular, né? Ele dá o direito de adjudicação do bem. O que é esse direito? Enquanto que um contrato privado vai se resolver em perdas e danos, em indenização, uma escritura pública, uma promessa de compra e venda devidamente registrada, ela resolve em adjudicação. O bem é seu. Você não vai ser indenizado por aquilo, você tem direito ao imóvel. Perfeitamente. Essa é a grande diferença da escritura e do registro. E outro detalhe é que na hora que eu faço um contrato, e um contrato privado, um contrato particular, como as pessoas gostam de falar, nada impede que o cidadão de má fé venda um imóvel a um terceiro. Por isso que eu retorno a dizer, se resolve em perdas e danos, porque o imóvel pode nem existir mais. Não, exato, mas na hora que eu faço o mesmo procedimento, escriturando, mesmo com parcelamento, isso lhe dá a garantia jurídica. Dá, porque nenhuma outra escritura vai ser registrada. Exatamente. Enquanto pender uma transferência de propriedade. Enquanto pender uma penhora, toda escrituração ela só é possível quando a gente tira a certidão vintenária ou de inteiro teor, que é como é bem chamado. A certidão de inteiro teor traz a história do imóvel. Eu, enquanto tabelião ou o próprio registrador de imóveis, ele só vai poder transmitir aquela propriedade se ele tiver a certeza absoluta de que quem está vendendo é o verdadeiro proprietário. Se sobre aquele imóvel padecer uma escritura pendente de quitação, se sobre aquele imóvel padecer uma penhora judicial de uma ação trabalhista, pode ser uma ação trabalhista de R$100, o imóvel pode valer 10 milhões. Se tiver uma penhora pendente de R$10, esse imóvel não vai poder ser registrado na pessoa do adquirente. Pode ter uma escritura? Pode ter uma promessa de compra e venda? Pode.
Mas registrado só vai poder ser possível se ele tiver desafetado, desbloqueado, que é o que acontece. Então a escritura vai dar aquela garantia de bloquear o imóvel. Vai bloquear. Eu tenho uma preferência, porque entrei no registro público com um título, com um documento público de compra e venda. A quitação vai ser a mera formalização e aperfeiçoamento do ato. A lei ainda... Me parece que isso houve uma mudança, e eu não sei de fato. Existe o comprador de boa-fé? Comprei o imóvel, tirei todas as certidões. A grande questão da boa-fé está na interpretação do que é a boa-fé pela justiça, certo? Mas, em se tratando de escrituração de imóvel, o adquirente de boa-fé que não escritura, ele não é adquirente do imóvel, ele é um sujeito de direitos. E como titular de boa-fé, ele vai ser indenizado por isso, inclusive pela má-fé do vendedor em ter vendido para dois. Isso aí é uma questão que se resolve na seara judicial. A grande questão do adquirente de boa-fé é se não houver nenhum registro ou nenhuma verbação, ele tem a presunção absoluta de boa-fé. Ele realmente tem a aquisição da propriedade e aquilo não pode ser oposto contra ele. Assim, como regra judicial, o adquirente de boa-fé é aquele que, sobre o imóvel, não padece nenhuma dúvida pública quando ele o adquiriu. Certo? Mas eu não posso dizer que o cliente ou o adquirente do imóvel é de boa-fé se ele fez um contrato particular. Porque se a informação é pública, como é que ele pode ser que é de boa-fé? Se eu tirar uma certidão da matrícula, eu vou saber que tem uma penhora judicial. Eu vou saber que tem uma constituição. Eu vou saber que aquele imóvel pertence a outra pessoa. Eu vou saber que aquele imóvel está no espólio. Então, aquela pessoa que não se certificou da segurança jurídica de procurar um tabelionato para escriturar o seu imóvel, quando fez a aquisição, ele depois não vai poder alegar boa-fé. Porque o registro é informação pública. Pressupõe que todos tenham conhecimento. E essa informação, ela é tão barata? Barata. Porque assim... O pessoal pode até achar cara, às vezes, uma certidão que varia de seus 30 a 100 reais, né? A depender do registro ou do teor da certidão. Mas... Ela evita um dano gigante. Nossa senhora, não tem nem... Porque assim, se eu for fazer uma conta de tirar uma certidão de inteiro teor por mais que ela seja longa, eu vou lá gastar 130 reais no total, Você sabe, chega um cliente lá no escritório, eu vou transmitir um imóvel e tal, deixa eu tirar logo a certidão do teu. Eu nem peço autorização a ele pelo custo de 100 ou 100, porque a gente está falando de negociação imobiliária, a gente está falando que na média é o bem mais importante da família brasileira. E certamente eu vou ter o cuidado de deixar... Eu pago até do meu bolso, Maurivaldo. Se o cliente diz, não, depois eu tiro assim, não, vamos tirar agora a certidão antes de você assinar a promessa de cumprimento, antes de você pagar qualquer recibo para o vendedor. E eu já peguei situações realmente em que na certidão, nem na certidão, às vezes a gente vai fazer o lançamento de uma guia de ITBI e a gente já verifica que outro entrou com a guia. Então eu já peguei uma situação em que não havia escrituração, mas já havia o mesmo vendedor já tinha dado entrada em outra guia de TBI. Então, eu chamo as partes, me certifico de que aquele negócio realmente não tem uma prioridade de outrem, que não tem outra situação que possa, de alguma forma, descredibilizar o negócio. Engraçado que foi em 2008, eu até entre 2008 e 2014, 2015, eu atendi o Walmart. E... no início, lá em 2008, para mim aquilo de início foi uma dificuldade e ao mesmo tempo foi, graças a Deus, um baita aprendizado, porque assim, Campina, por ser uma cidade pequena, você está aqui há pouco tempo, né? Minha família é daqui, né? Então eu cresci aqui. Então assim, a gente conhece... E recentemente ganhei o título de cidadão campinense, agradecer a iniciativa de nosso vereador Pimentel e a Câmara que aprovou com unanimidade. Olha, daqui, meu avô é daqui, tem uma história, tem 13 tios aqui. Então eu tenho identidade de Campina Grande. O que acontece em Campina Grande? Vou comprar um imóvel. De quem é? De Raul. Raul é filho de fulano, neto de ciclano, não sei o que e tal. Beleza. E aí acontece de algumas vezes você não tomar as devidas providências que são simples. Certidões. Perfeito. E aí aconteceu um fato na cidade recente que houve uma venda de um imóvel, iniciou-se uma construção e quando a obra já estava encaminhada, subindo fundação, descobriu que tinha uma ação de uso capião. Olha o tamanho da bronca, né? Da bronca. E eu não estou dizendo que aconteceu o fato de não tirar certidão. Eu estou citando um exemplo que é simples
de você verificar esses detalhes exatamente para que no futuro não ocorra Sim. esse tipo de coisa, né? Eu não diria só certidões, né? A gente geralmente certifica. Alguns indícios dão a entender que o negócio é seguro ou não seguro. Uma transição, eu vou dizer, a escritura do seu imóvel, eu digo, o patrimônio mais importante da sua família, é o documento de identidade, é a prova viva da sua segurança patrimonial. Então, não é preciso ter pressa, né? É um procedimento, inclusive, muito rápido hoje em dia, mas cautela nunca em excesso, né? Cautela e canja de galinha a gente tem que ter, pode servir à vontade que não vai fazer mal. Nesse tipo de negociação, e eu já desaconselhei alguns negócios lá no meu tabelionato, já desaconselhei, eu disse, olha, não está seguro e é sempre muito transparência entre as partes. Se o vendedor não fez questão de ter transparência, quando ele procura a escrituração, ele vai ter, de um jeito ou de outro, porque é obrigatório na lei a gente trazer todas as certidões. E os dois principais é fiscal e trabalhista. Fiscal e trabalhista. Justiça do Trabalho não respeita nem bem da União. Bem penhorável. Eu já fui procurador federal. Eu invento o processo, é trabalhista e fiscal. Eu já recebi decisão de juiz trabalhista amanhã, dando penhorar bem público, prédio público. Assim, então, imagine bem particular, imagine imóvel bem de família, também é outra exceção excepcionalista. Mas a própria justiça tem flexibilizado bem de família, quando o imóvel é muito caro, ou quando o imóvel gera renda. Então, assim, a segurança jurídica é saber se quem está vendendo é o proprietário e se sobre aquele bem padece algum vício que possa tornar o seu negócio nulo. E o que são esses vícios? Ações judiciais, dívidas trabalhistas, empresas falidas. Tudo isso pode tornar o seu negócio de adquirir o seu bem de família um sonho, um pesadelo. Isso. Ô, Raul, uma coisa que eu tento orientar algumas pessoas, quando eu sei que o cidadão tem assim... Ele já tem um patrimônio, vamos lá botar 10 imóveis. A grande maioria ainda insiste, talvez por cultura, de manter isso em pessoa física. Perfeito. Quando sai muito mais barato, e quando ele tem um volume desse de imóvel, geralmente ele tem muita coisa alugado. Ou, a partir disso aí, quanto ele vem a ter, que é mais barato que ele crie uma empresa para ser a gestora desses imóveis, que ele sai de 27,5% para algo em torno entre 9% e 11% de tributação. Né? Mas mesmo assim é uma diferença significativa. É uma diferença. E dentro dessa situação, eu já posso determinar quem são os futuros gestores, né, ou proprietários. Sim. Então, a gente está falando aqui de uma coisa que vai além de aquisição imobiliária. A gente está falando de planejamento patrimonial, né? Eu sou o único ofício de RCPJ de Campina Grande, então eu faço registro de entidades sem fins lucrativos. Quando uma família ou uma pessoa vai constituir uma PJ, geralmente ela, por moda, tem sido designada como holding patrimonial ou holding familiar. Holding vem da expressão do verbo hold em inglês, que é controle, controladora, e tem fundamento jurídico na lei de SA, Sociedade Anônimas. Então, se criava o fundamento jurídico para que uma pessoa jurídica pudesse adquirir outra pessoa jurídica ou capital imobiliário. Para isso, a própria Petrobras é um exemplo, ela tem uma holding em que compra outras empresas para poder gerir esse patrimonial. As pessoas físicas podem fazer isso também, as pessoas naturais? Podem, porque a regra na nossa legislação é o que não se é vedado é permitido. Então, sobre esse gancho das sociedades anônimas, se construiu a figura da holding familiar, holding patrimonial. Mas ele não é um milagre da ilisão tributária, não. É uma forma mais de gestão do que de ilisão. Porque a maioria das holdings patrimoniais tem como renda, de alguma forma, o aluguel. E a alíquota de aluguel não é 27,5%, né? A gente está falando, mesmo para a pessoa física, a alíquota de aluguel ela é menor. Mas, na pessoa jurídica, a gente tem uma vantagem. Porque se a gente instituir um regime tributário de lucro presumido e ainda tiver um desconto na CSL e SS, a gente vai ter realmente uma diferença fiscal aí de até de 5% a 10%. 5% a 10% de ganho de capital em cima de renda por mês. Justifica, a depender do montante, a instrumentalização dessa pessoa jurídica, dessa personificação de bens, que é uma holding familiar, uma holding patrimonial registrada na junta comercial ou registrada com a gente lá em Campina Grande num cartório de registro de pessoas jurídicas, sem fazer a propaganda para mim. Hoje dá um trabalho danado.
Mas gera segurança. Mas gera mais que isso, gera gestão patrimonial. A gente vê muitas vezes espólio e patrimônios imobiliários, muitas vezes, fadado à desvalorização, porque por vezes estão bloqueados no inventário judicial. Perfeito. 3, 4, 5 herdeiros, basta um discordar para eu fazer o travamento patrimonial no caso de sucessão de herança. Às vezes é um casal, né? O pai e a mãe que construíram durante uma vida toda um patrimônio, um dos dois morre. Às vezes porque um filho diverge, o pai não pode gerir o patrimônio da sua cônjuge falecida. Perfeito. Eu já vi várias experiências dessas. A Hold traz essa gestão patrimonial de forma mais profissional. As famílias abastadas da Europa já têm isso como tradição. A legítima é adiantada de vida. Os filhos, quando vêm à maioridade, são chamados à administração do patrimônio, com responsabilidade. Algumas holds familiares até têm cláusulas para você fazer parte do conselho de administração, conselho fiscal. Você tem que ter MBA em tal. Você só pode casar se for em regime de separação de bens. Isso é uma realidade cultural europeia. No Brasil, a gente começa a ver isso incorporado em algumas famílias, inclusive já fiz alguns registros disso. Mas isso interfere não só no patrimônio, mas nas relações familiares. Você blinda o patrimônio da família? Blinda, mas é visto com algumas reservas, sobretudo quando você versa sobre regime de casamento de alguns herdeiros, quando você versa sobre formação em economia, em direito, medicina ou formação de nível superior para participar das decisões do patrimônio da família, mas traz uma responsabilidade muito grande também. Além essa segurança, ela é uma segurança jurídica da forma que todos vão ficar protegidos. Você não vai ter ninguém ali dizendo, eu tenho direito a mais do que isso. Não, está lá no papel, já especificando o quantitativo de cada um. O quantitativo, o coro para decisões mais assertivas, ou do tipo desfazimento patrimonial, venda de um bem mais caro. Essas reuniões, esses consensos familiares em vida, tenho certeza que são menos traumáticos do que em morte. Né? Após uma sucessão, você ainda tem que lidar com questões patrimoniais. É sempre muito desgastante. Eleger um para responder e prestar contas a um juiz que é um terceiro que nada entende da relação familiar. Perfeitamente. E o juiz vai ter que ser bastante propositivo, porque ele vai querer, olha, eu não quero nem saber da briga de vocês. A questão é patrimonial. Você, hoje, na hora que você cria essa holding, vamos chamar assim, você tem essa vantagem, você tem uma tributação menor. Sim. Quando eu não tenho e vou para fazer um espólio convencional, de cara já vai 8%. Olha, como eu disse... 8% do ITCMD do Estado, fora mais IPTU, isso. Fora mais não sei o quê. O ITCMD, ele é o Imposto, Transmissão, Causa Mortes e Doação. Né? A gente tem uma assessoria... Quando tiver uma sigla jurídica, explica a gente pra gente. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Então, se morreu ou for doar algo para alguém, o Estado vem querer pegar o pedacinho para ele. Perfeito. Assim, sendo bem didático. Você se moveu aqui, vai pagar imposto. O Estado, em tese, pode criar fatos geradores de imposto. A Constituição delimita isso. Um deles é que o Estado, não é um município nem a União, tem a competência de arrecadar esse imposto. Né? E o fato gerador é o óbito e a transmissão de patrimonial em razão do óbito. Né? Ou eu quero doar algo a alguém. O que é um absurdo. Eu vou doar, ainda vou pagar imposto. Né? Eu vou receber e vou pagar. Eu nunca entendi bem o imposto de doação, mas ele existe. Né? E a alíquota não é baixa, né? Não. Ela varia, a depender da progressividade, de 2% a 8%. Exato. Tá? E, geralmente chega a 8% bem rapidinho, a gente sabe muito bem. Não varia, não. Depende do processo, ela varia de 8 para 2. Como eu disse, você instrumentalizar uma hold, não necessariamente você vai fugir do fato gerador. O fato gerador que a gente foge, se essa pessoa jurídica não tiver por objetivo ou finalidade a transmissão imobiliária, sim, eu posso ilidir o fato gerador do ITBI. Quando eu for integralizar em cota, né, social dessa hold bens e imóveis, essa transmissão do meu CPF para o CNPJ não incide o fato gerador do ITBI. Só aí eu tenho realmente um ganho. Um ganho não, na verdade, quando eu estou instrumentalizando, isso não vai ser um imposto agregado. Mas há divergências, né, na interpretação dessa isenção. Às vezes a prefeitura entende de um jeito, entende de outro, mas a regra constitucional é clara. Integralização de capital para a constituição de empresa que não tenha por objetivo final a compra e venda de imóvel, a intermediação desse serviço, tem imunidade fiscal, tá? Então, vantagem, né? Qual é a desvantagem? Como toda PJ, ela tem que ter mantida. Ela vai ter que ter um custo contábil de gestão. Na Constituição, eu vou ter que ter um contrato social subscrito por um advogado. Vai ter um investimento inicial.
que a depender do montante de renda vai se compensar pela diminuição da alíquota, principalmente do imposto, que sobre a pessoa física ela é muito bruta. Né? Só para tirar uma dúvida para não Pode. fugir, é o seguinte. Eu criei a holding, meu patrimônio com 20 imóveis, ele é gerador de receita através de locação, Sim. certo? Eu tenho já uma tributação em cima disso, porque é uma empresa, ela é menor do que os 27,5%. Perfeito. E ali eu botei lá, eu tenho 3 filhos, cada um com 10%, eu fiquei com 70%. No caso de falecimento, vai pagar ITCMD? Eu sei que alguns autores, alguns advogados, especialistas que falam de holding, né? Mas é preciso ter responsabilidade nisso aqui. O fato gerador é a causa mortis de transmissão de patrimônio, não é só imobiliária. Então, quando eu faleço, meus herdeiros, para que possam aferir esse patrimônio, eles precisam fazer um inventário, arrolar esses bens. Dentre esses bens, pode estar cotas de pessoa jurídica, pode ter dinheiro em conta, pode ter carro. Não, eu falo especificamente dessa Mas parte. o TCMD na transmissão vai incidir. Certo? Vai incidir. Mas o que geralmente se faz no planejamento patrimonial? É aqui eu vou dar entregado, os auditores vão ficar com raiva de mim. Né? Quando eu constituo a PJ, eu tenho um lançamento de capital inicial. Certo? Sim. Durante a vida dessa PJ, certo? Os meus herdeiros podem adquirir mais cotas. Ou eu posso doar essas cotas para os meus filhos. E eu posso, sucessivamente, a cada ano fiscal, fazer doações dentro de uma margem de isenção ou de uma alíquota menor. E aí eu faço a transmissão progressiva desse patrimônio aos meus filhos em vida e lidindo um pouco da incidência desse imposto, mas nunca deixando de incidir, porque seja pela doação, pela morte, vai incidir o fato gerador. Mas qual é a grande vantagem? A grande vantagem é, ocorrendo uma sucessão, a PJ continua. Você imagine um inquilino, eu vou pagar a quem, já que o meu proprietário faleceu? Eu vou ter quitação? Qual dos herdeiros vai poder me dar quitação? Se eu pagar, eu vou ter que pagar 2 vezes? Olha a insegurança jurídica disso. Com a constituição de uma PJ, a PJ ela existe, ela não morre com o seu proprietário, Exatamente, não. Isso que ela tem sócios. Nem se só tiver um sócio, ela morre. Porque o espólio pode ser chamado a representar e suceder essa empresa. Então, a grande vantagem é gestão patrimonial. A gestão patrimonial aí, sobretudo num caso de sucessão, né? O planejamento é feito durante a vida, como eu te falei, pode haver uma reintegração, um dos herdeiros pode herdar mais por ser o administrador, o outro pode ficar mais fora. A gente vai fazendo uma composição patrimonial, tentando, dentro dessas transferências, fugir ao máximo do imposto, de forma lícita, porque ele é declarado. Qualquer transmissão, qualquer mudança no quadro social, seja no meu cartório, seja na junta, isso vai ter que ser informado à Receita. A Receita vai fazer o lançamento fiscal de um jeito ou de outro, né? Mas dentro desse propositivo, o que a gente tem? Um falecimento não vai afetar os negócios da família. A família vai ser mais responsável com as obrigações de compra, venda ou aferimento de rendas desse patrimônio, né? Pode ser que um dos proprietários mais expressivos venha a ter uma incapacidade. Pode ser que seja cometido de uma doença. Pode ser internado. Pode querer viajar e eu preciso de alguém aqui para praticar o ato durante o negócio aqui no Brasil, uma oportunidade jurídica. Então, assim, mobilidade. Das maiores características que faz um investimento ser atrativo é a volatilidade. Quando o negócio é volátil, o dinheiro é bom porque ele é volátil. Eu arranjo quem aceita ele aqui, ele tem valor. Um patrimônio imobilizado, ele não é volátil, então ele não tem tanto valor. Se eu tenho uma gestão patrimonial concentrada num único membro patriarca da família, que muitas vezes pode padecer de uma condição de saúde, ou pode começar uma relação de união estável, olha a insegurança jurídica, né? Porque a gente sabe que a Suprema Corte tem uma posição que idosos, né? A lei civil fala que idosos têm que casar com regime de separação de bens, né? Mas a Suprema Corte entendeu diferente, que mesmo casando no regime legal de separação de bens, aqueles bens adquiridos na constância do casamento se compartilham. E aí como é que fica a posição dos herdeiros? Você imagine isso no patrimônio CPF da pessoa. A briga familiar, às vezes até isso. Se tiver constituído realmente numa PJ com um contrato social definido, esse tipo de divergência não vai existir. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante nisso, é que um herdeiro de fora que apareça no pós-morte,
ele vai ficar mais fácil para você definir essa participação dele nos bens, né? O que seria o herdeiro de fora? Eu tenho 3 filhos. Sim. E Tem um filho fora. É o fora do casamento. Isso. Ele apareceu e ele é herdeiro, não tem pra onde correr. O herdeiro, numa situação dessa, é importante dizer, ele tem o direito sobre a cota da sucessão dele, é filho, igual não existe mais filho ilegítimo, né? Foi filho, é legítimo. Eu sou membro do Rotary aqui de Campina Grande, eu fiz uma palestra sobre isso lá, e o pessoal mais velho vem me perguntar, mas é porque tem um filho ilegítimo, um bastardo. Não existe mais bastardo, não existe mais legítimo. Filho é filho, goza da mesma presunção de legitimidade dos demais. Acabou. Mas tem que estar no registro, porque senão primeiro tem uma briga de reconhecimento para depois ter o direito. Mas estando registrado é filho. E sendo filho, ele participa da herança, em paridade com os demais irmãos. A diferença é que a gestão daquele patrimônio, ela continua. A renda continua sendo aferida. Com a diferença que na PJ já há uma transparência, já há um balanço patrimonial. Ainda que ele requeira em juízo, a parte dele vai estar lá. Qual é a parte dele? Tudo discriminado. Não tem como usurpar a colação dos bens, tudo que é gerido numa pessoa jurídica. Então, isso é uma alternativa que você lança a mão para quem realmente quer ter a estruturação legal dos seus bens, que quer fazer o recolhimento tributário sem estar fugindo a receita, de forma lícita, fazendo um bom planejamento fiscal, pagando seus impostos da forma devida sem se prejudicar tanto. Outra coisa que está se tornando comum em cartório é que antigamente você tinha um espólio para ser feito de forma judicial, e aí eu conheço casos assim que só faz uns 15, 20 anos, né? E de repente ele deixa de ser um espólio e torna-se um grande problema até por dívidas, né? Que você começa a gerar dívida de IPTU, porque em alguns casos, se há uma desavença na família, aquilo deixou de gerar receita. Vai ter uma depreciação normal, porque a administração tem um custo e muitas vezes o inventariante não tem disponibilidade financeira para gerir um bem imóvel. Perfeito. Aí para você vender, você precisa de uma autorização judicial, o juiz precisa dar um alvará, tomar conhecimento de contrato, né? Hoje no cartório isso é bem mais prático de ser resolvido, né? A gente tem uma resolução do CNJ que simplificou bastante. Primeiro, a alteração do Código de Processo Civil que permitiu que inventários, quando houver consenso entre os herdeiros e não houver herdeiros menores de idade, possa se fazer perante o tabelião. Porque não tem sentido ir para um juiz uma situação que não tem litígio. Não tem briga entre as partes, se resolve com contrato, mas o inventário requer uma forma mais solene. E por isso que se acertou legalmente pela escolha de fazer no cartório, perante o tabelião. Porque o tabelião pode dar fé pública. O que é a fé pública? Aquela escritura de inventário, ela vai valer para os demais órgãos públicos. Então, o inventariante, né, que é o representante nomeado pelos demais herdeiros, ele vai ter o poder de representar o espólio, fazer o pagamento das dívidas, o recolhimento das guias, tirar extratos de bancos para saber até o que existe em nome do decujus. Mas a principal novidade, que foi até de abril desse ano, uma alteração do provimento da Resolução 35 do CNJ, foi que o inventariante agora pode sacar valores. Isso é uma coisa bem atual, que eu, inclusive, estou mudando o meu modelo de escritura de designação de inventariante para que ele tenha esse poder de sacar. Eu preciso até oficiar os bancos para eles entenderem que isso já existe. Não os gerentes vão chegar lá e dizer, não pode sacar, não. Pode sacar. Mas pode sim pela resolução 35 do CNJ, que autorizou o seguinte, em que hipótese? Por escritura pública, designação de inventariante, para estritamente os valores de impostos, TCMD, e da escritura, que é muitas vezes o que inviabiliza a partilha do bem na esfera extrajudicial. Esse dinheiro que precisa pagar um imposto, que o imposto a gente falou de uma alíquota de 8%, mas a escrituração em 5% estamos falando aí até de 12%, 13% do valor do inventário. Se é um patrimônio de 1 milhão, estamos falando de 120 mil que tem que trazer para resolver um inventário. Então, nem todos os herdeiros vão ter essa condição e é muito justo que a gente tenha aprovado essa resolução para que possa viabilizar os inventários sem ter que recorrer ao judiciário, sem ter que, muitas vezes, pagar um horror de custas judiciais e honorários também, em que pese para um inventário extrajudicial, deixar bem registrado aqui, é imprescindível a presença do advogado para garantir o cumprimento da lei e a lisura do espólio e da divisão entre as partes. Só um detalhe, só não pode ser feito via cartório se houver um menor? Só não pode ser feito no cartório se não houver consenso entre os herdeiros, ou seja, um não concorda com o que está acontecendo, ou
que exista um menor de idade entre eles. Até essa regra, a gente... Se tiver tutor. Pronto. Essa é uma questão, mas o herdeiro é ele, né? O que é que padece sobre o menor na nossa legislação civil? É a fiscalização do Ministério Público. O Ministério Público teria que atuar como fiscal da lei protegendo um menor de idade. Mas eu faço parte da diretoria do Colégio Notarial Colégio Notarial do Brasil aqui na Paraíba e também sou da Noreg. E a gente já tem uma proposição para que a gente possa fazer um processo simplificado de autorização judicial com a anuência do MP para que a gente possa inventariar. Porque, como você disse, tem um tutor, às vezes tem um representante, às vezes tem até... fé pública. Às vezes tem até o pai. Às vezes tem até a mãe, porque às vezes o filho é herdeiro e o pai não é. Tem situações, mas está o pai como tutor. Mas como a legislação exige essa fiscalização do MP, a gente está tentando alterar nosso código de normas para trazer um processo mais simplificado para que a gente não migre para a esfera judicial só porque tem... Mesmo o divórcio. O divórcio, em alguns estados, já pode fazer mesmo com o menor, desde que não se verse sobre questões afetas ao menor. Né? Uma pensão, uma tutela, porque aí realmente precisa da fiscalização do Ministério Público. Mas mesmo isso a gente pode avançar, porque ninguém melhor do que a mãe e o pai, sob a tutela do seu advogado, para saber o que é melhor para o seu filho. Eu acho a nossa legislação civil extremamente paternalista, até porque existe a figura do herdeiro necessário, ou seja, eu sou obrigado, meu patrimônio é obrigado a ir para o meu filho maior de idade, marmanjo velho, que paga suas contas. Para mim, herdeiro necessário deveria ser só filho menor de idade. Né? Mas a lei exige que eu só possa dispor de metade do meu patrimônio em vida no testamento. É isso que eu pergunto. Testamento é uma ótima ferramenta que a gente pode falar sobre isso também, porque as pessoas têm um certo preconceito. Não quer falar sobre morte, não é cultural da nossa sociedade falar sobre isso, até falar de dinheiro. Parece que a nossa formação cristã ortodoxa, falar de dinheiro é uma coisa de menor importância, ou falar de morte, não. Isso é evitar problemas futuros. Isso é responsabilidade, isso é trazer paz, é trazer até harmonia familiar. Eu deixar bem claro como será a minha sucessão, ou então, a gente também tem um instrumento que pode fazer perante o tabelião, que a gente chama de DAV, Declaração Antecipada de Vontade. A pessoa pode querer deixar em vida... qual o tratamento médico mais adequado para mim quando eu estiver em coma? Eu posso, essa decisão é minha, não preciso necessariamente delegar um corpo médico, logicamente que eu não estou aqui excluir de ética médica, porque tem questões médicas que aí não podem ser delegadas ao paciente, mas dentro daquela discricionalidade do que eu posso ou não receber, tem religiões que não aceitam transfusão de sangue, ele pode deixar isso em declaração perante o tabelião e o inventariante ou a pessoa responsável, o testamenteiro, é obrigado a dar cumprimento àquilo. Se alguém não respeitar aquela vontade, ele aciona o juiz para que faça-se cumprir a obrigação do falecido ou do incapaz, né? Porque eu posso ficar incapaz em vida sem poder manifestar minha vontade. Todas essas ferramentas só podem ser feitas no tabelionato e trazem o que a gente visa, como eu falei no começo, segurança jurídica, que seja feita a minha vontade. Do que puder ser declarado de vida, eu quero que seja feita a minha vontade. O patrimônio é meu, eu faço o que eu quiser dele. Aí você pensa, não, mas tem a legítima, você não pode deixar metade. Eu posso vender tudo em vida, eu posso doar tudo. Então, qual é a lógica de eu deixar metade obrigatória no testamento se eu posso rasgar? Eu posso simplesmente rasgar todo o meu dinheiro hoje em vida. Não vou deixar para ninguém. Foi uma das questões de uma colega minha de rotarista. Mas eu não sou obrigado a deixar metade do meu patrimônio para meus filhos. Não. Você não é obrigado a nada. Se você rasgar tudo hoje... Você vê que a solução jurídica não necessariamente passa pela legalidade, não. Uma das perguntas foi, eu posso deixar herança para o meu cachorro? Aí o advogado já levantou a mão. De jeito nenhum. Cachorro não é ente de direitos. Eu disse, olha... Não era. A gente pode até discutir isso, mas não é um ente personalizado, mas é um ente de direitos, porque a legislação garante proteção a ele de alguma forma diferenciada em relação a essa xícara. O cachorro não é uma xícara. Eu não posso fazer o que eu quiser com o cachorro porque ele é meu, né? Mas não é um ente personalizado, ele não tem direitos, né? Sobre ele padece uma proteção jurídica. E é justo que tenha, né? A gente evoluiu em termos de sociedade. Mas ela me pergunta, então eu não posso deixar para o meu cachorrinho, o advogado, de jeito nenhum, porque cachorro não é pessoa natural, não é um ente de direitos. Eu disse, olha, discordo. Realmente, por testamento, eu não posso deixar. Mas se eu constituir uma associação ou uma fundação com o objetivo de cuidar desse cachorro com uma dotação testamentária de um orçamento específico para isso. Na prática, não é a mesma coisa.
Então, mas juridicamente essa forma é lícita e essa outra forma não é lícita e vai ser anulada em juízo se eu fizer deixar o testamento bens para um cachorro. Da mesma forma é nosso planejamento patrimonial. Eu estava falando aqui, a gente pode lançar mão da hold ou pode lançar mão de formas escriturárias erradas em nome da pessoa jurídica ou da pessoa física. A finalidade, às vezes, por essa via não vai ser lícita, mas o efeito jurídico é mesmo. Eu quero menor incidência de carga tributária sobre o meu patrimônio. Eu posso fazer dessa via lícita. E aí a fazenda, ninguém vai poder falar nada, porque é a lei interpretada Exatamente. de forma harmoniosa em favor do cidadão. E outra via, por vezes, é a via transversa, ilegal, e isso aí. A gente no tabelionato faz questão de dizer, olha, esse caminho é ilegal, não podemos fazer. E traz insegurança jurídica porque vai ser anulado. O que é que me adianta fazer um testamento de cachorro se eu sei que qualquer um que for na justiça vai anular aquilo ali e não vai servir de nada? Perfeitamente. Né? Eu, como tabelião, tenho obrigação de fazer cumprir a lei em primeiro. E o advogado faz parte para ajudar a gente naquela assistência. Só para você ter uma ideia, o CNJ tem uma resolução que obriga que, no caso de atos de disponibilidade patrimonial de idosos, a gente redobre a segurança. A gente redobre a segurança para saber se aquele cidadão ele tem plena capacidade jurídica para dispor. Alguns tabeliões podem exigir, até no caso concreto, um exame médico de um psiquiatra para saber se há capacidade. Mas, por vezes, eu não preciso de um exame médico do psiquiatra para saber se o senhor está em plena vocação dos seus direitos, né? Mas a gente tem essa responsabilidade também. Por vezes chega um cidadão com a procuração do pai, dispondo de tudo, e às vezes o pai não está em plena, cara. Eu não estou a desconfiar do filho. Eu estou com uma ponta do Estado para não permitir que arbítrios aconteçam. Seja num testamento, seja numa procuração, seja num ato público de disponibilidade patrimonial. Isso a gente tem uma função pública muito importante, Manuel, que é evitar que ilegalidades arbitrárias sejam perpetradas, ainda mais tendo fé pública. Mas a gente também não pode entrar no mérito. Olha que viés da balança, né? Se você quer vender sua casa por R$10, problema seu. Se aquilo for uma forma de imposto para fraudar a receita ou para fraudar um menor... A receita que vai atrás. Sim, a receita que vai atrás. Mas quando envolve um menor, um idoso, aí o CNJ diz que a gente proteja aquela pessoa e não pratique o ato. Né? A questão tributária, é evidente que quando a gente for fazer... Quem faz o lançamento não somos nós, até porque a guia não é nem emitida pela gente. Né? Você pode declarar... Eu até faço na escritura 2 valores. Tem um valor declarado, que é o de fato que está declarado no negócio. Muitas vezes o negócio é feito num preço e a aferição da prefeitura é outra e a guia em outro. O valor que eu vou lançar na minha demonstração patrimonial é o valor que foi do negócio ou o valor da ficção jurídica do lançamento da prefeitura? É o valor do negócio. Eu não posso declarar o que eu não tenho. Se eu tinha R$100 mil e paguei no imóvel e tu aceitou e a prefeitura aferiu em 200 mil, como é que eu vou lançar no meu imposto de renda 200 mil se eu não tinha esse dinheiro? Perfeitamente. Entende? A lógica não é essa. Então, eu na escritura sou obrigado a botar os dois. Olha, tá tendo um impasse aí. Porque eu dou fé dos fatos. O fato é o seguinte, o Manibaldo declarou aqui num contrato, pagou 100 mil. A prefeitura declarou que aferiu por 200. Os dois são fatos. O que vai prevalecer para fins fiscais, para o recolhimento da guia, é do ITBI. Para fins de imposto de renda no lançamento patrimonial, pessoal. Vamos voltar só um detalhe. Na integração de capital para uma empresa, por exemplo, eu tenho lá 3, 4 imóveis, pessoa física, e de repente abri uma construtora com meu filho. Para eu integralizar esses meus imóveis para a empresa, eu não necessariamente como é que fica a questão do ITBI? Porque você falou que eu entendi que eu não pago ITBI na integralização do capital de pessoa física para pessoa jurídica. Só vou pagar suas pessoas jurídica, pessoa jurídica, certo? Perfeito. E há uma discussão, de novo, no setor tributário da prefeitura. Não, tem que pagar ITBI. Onde é que está esse gargalo aí? Na verdade, a gente tem uma hipótese de... Não é nem isenção tributária fiscal, não. É a hipótese de imunidade, né? Porque essa regra está na Constituição. A gente tem cisão isso. E integralização. A integralização, o que é a integralização? É o aporte inicial do capital social de uma empresa. Ela vai existir com esse patrimônio. E eu doto do meu patrimônio essa renda. Pode ser dinheiro, pode ser imóvel. Ela não tinha nada. Perfeito. Qual foi a intenção do legislador e do constituinte? Olha, eu preciso... Qual é o melhor para a sociedade? E acho que Paulo Guedes é um meio que afina com isso.
Tanto é que havia uma proposta, né, pelo menos se discutiu, não sei dizer se é fato ou não, do aumento da alíquota de forma significativa do TCMD. Por que é um aumento significativo? Até se falou em 30%. Porque eu quero que os bens não sejam imobilizados. Eu quero que esse ativo circulante em vida. Claro. Então, o que é melhor para mim, em termos de desenvolvimento social e econômico de uma cidade? 10 imóveis parados, 10 terrenos, lotes no centro da cidade especulando para a única família, ou aquilo numa PJ circulante com aluguel dividido entre os herdeiros? Vários IPTUs. Isso, vários IPTUs, vários registros, várias escrituras também. Perfeito. Então, assim, você tem um ciclo de mercado e fomenta a economia muito grande se você tem um ativo circulante na economia. Vai desde o corretor, o incorporador, o empreendedor, o despachante, o tabelião, o escrevente tabelião, o cara do folder da imobiliária. A economia gira se esse ativo imobiliário é circulante. Se ele é meramente capital especulativo, ele tem que ser tributado com força mesmo para inviabilizar esse tipo de prática. Tanto que o IPTU era para ser progressivo há muito tempo. Que é o imposto progressivo. O imposto progressivo. O imóvel não está atendendo sua finalidade social, o Estado tem que botar para quebrar mesmo. Perfeitamente. Porque eu preciso que qualquer patrimônio ele seja também produtivo para a sociedade. Claro. O que me adianta um lote no centro de Campina atrapalhando toda a comunidade sem estar gerando riqueza? Porque muitas vezes há um imbróglio familiar entre X e Y. O Estado tem autoridade até de desapropriar aquilo ali na canetada. Né? E não falta lei para fundamentar isso, não. Então, quando a gente fala de qual é a natureza jurídica dessa imunidade, de você poder integralizar com o seu capital e sobre aquilo, com o seu imóvel, sua PJ, e sobre aquilo não incidir o ITBI. É um incentivo. É um incentivo. Venham para o mundo da personalização jurídica. Por quê? Porque na pessoa jurídica, nem tudo é vantagem também, não. Vou fazer um contraponto aqui. Deixa de ser bem de família. Então, você vai para o mercado, você vai ganhar mais, mas você tem que ter uma empresa, uma pessoa jurídica, que ela seja sólida, responsável e séria. Porque sobre aqueles bens, se houver se houver uma gestão temerária, se houver irresponsabilidade, se não houver boa gestão, como toda empresa tem que ser sadia, a pessoa tem que gastar menos do que ganha. Né? Isso aí é a receita básica de boa gestão. Se não tiver isso, vai quebrar e vai haver execuções, vai haver penhoras, vai haver desapropriações. Isso é natural que aconteça. Então, para quem? Então, é uma ferramenta boa, maravilhosa. Para gestores, para quem tem responsabilidade patrimonial, para quem vai ter um contador, quem vai ter uma gestão responsável, que vai fazer o seu lançamento fiscal direitinho, que vai fazer a sua sucessão patrimonial. Perfeito. Para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver e para quem quer realmente prosperar. Para quem quer especular com capital parado e achar que aquilo vai render para depois, quando morrer, distribuir entre os herdeiros, sinto muito, essa receita está fadada ao insucesso. Essa questão do bem de família, houve uma alteração recente, que houve uma confusão danada nesse negócio. Eu tenho um imóvel, eu vou lá na Caixa Econômica, peguei um empréstimo, deixei para abrir um negócio, sim, necessariamente, deixei esse imóvel como garantia. Ou no Itaú, Santander, Bradesco, o que seja. Como é bem de família, até então não se podia fazer isso. Agora pode. E aí houve uma discussão, o banco vai tomar. Não, o banco não vai tomar. Né? Isso é um negócio como outro qualquer, apenas você muda muito a questão do spread, né? Sim. Né? Eu queria dar uma... Olha, assim, toda intervenção do Estado na economia, ela tem consequências. Exato. E a legislação nada mais é do que o Estado se metendo na economia. Se tem uma lei, lá na Faculdade de Direito, o professor de Introdução à Ciência de Direito falou para mim, só tem uma lei que não tem como descumprir, a lei do mercado. Oferta e procura. Cada vez que o Estado cria esse tipo de medida, causa, como você falou, um spread, causa uma consequência jurídica. É juro que aumenta a instabilidade. Como é que eu vou aceitar um bem em garantia que eu não posso executar? Qual é a lógica razoável disso? Porque o legislador me obrigou. Exato. Isso é constitucional? Por exemplo, como assim? Ele me obrigar a fazer um negócio sem garantia, isso não ofende a livre iniciativa. Eu tenho meus questionamentos como qualquer um. Mas legislação em papel aceita qualquer coisa. E aí vai depender da comissão, de como é. Quem que a gente está elegendo para lá? Quem está criando essas leis que está querendo desautorizar até a lei de mercado, oferta da procura? Aí eu te pergunto, mano, assim, se isso na prática vai gerar o quê? Se é bom ou mal para a economia, o tempo vai dizer. E o banco que de alguma forma, o banco nunca vai pagar a conta. Porque o banco
a missão do banco é gerar lucro para os seus donos. Como qualquer empresa. Mas uma das formas de intervenção no Estado da economia é banco também, Caixa Econômica, Banco do Brasil, para fazer frente a essas instituições financeiras, porque eles também têm um fator fundamental na sociedade, que é circular riqueza. O lado... eu sempre fico assim, o mercado que você falou, não, para mim o mercado ele tem que ser soberano e ele se ajusta. Mas não tem jeito, por mais que eu diga que não é, ele é. Eu posso até negar, amanhã eu aprovo uma lei dizendo que não pode isso, beleza. Pois é, mas aí como o banco se protege? Já que ele não pode cobrar 10% de mim, ele vai cobrar 5% de 10 outras pessoas. E aí, aqueles indivíduos terminam, é mais ou menos essa... Aquele, às vezes, setor que era mais produtivo é mais onerado. Perfeitamente. Assim, essa análise em perspectiva de mercado, por vezes, o legislador furta, porque muitas legislações são populistas, querem atender determinada demanda do setor. Mas, assim, faz parte da gestão também ser populista, mas também faz parte ser responsável. Para existir uma lei de responsabilidade, então, o Brasil, não posso dizer, mas avançou muito nesse setor. Parece para pensar, até Fernando Henrique, eu não tinha uma lei que dissesse que eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Como é que foi Fernando Henrique que teve essa ideia genial? Não é possível, velho. Não foi, não. Não consegue. E a gente vê gente contra. Não, mas é um absurdo. Assim, mas não é. Uma lei para dizer isso. Pois é. Então, assim, eu sou um gestor público, assumi um cargo aqui. Eu vou aumentar o salário dos funcionários, porque eu sou muito. Eu quero ficar bem com eles. É como eu chegar, meu filho, eu ganho um salário de R$1.000, eu vou te dar uma mesada de 1.500. Adoraria dar R$1.500 de mesada do meu filho. Mas eu ganho 1.000. Como? Assim, pode ter uma. A lei pode ser linda o que for. Mas se ela não atender regras mínimas de gestão e mercado, não tem como ela ser constitucional. Não tem. Porque a Constituição não são aquelas regrinhas ipsilites, como a gente falou aqui, da imunidade, de integralização de capital para isenção de TBI, não. Que é uma regra bem específica. Olha, a Constituição fala isso, mano. Olha que doido. A Constituição fala isso. Deveria falar? Eu tenho minhas reservas. A Constituição deveria falar de direitos, de garantias, direitos humanos, de liberdades, livre iniciativa, direito sindical, direito de reunião, direito de não censura. Isso é Constituição. Exatamente. É direito até de mercado, de não abuso de direito, né? A propriedade com função social. É para isso que serve a Constituição. É a regra norte, é a regra brasileira máxima. Mas muitas vezes eu fiz uma legislação tão arcaica, tão difícil, que eu preciso, às vezes, de uma norma constitucional para poder pegar uma regra como essa. Assim, somos muito ressentidos em termos constitucionais, tanto que o Congresso Nacional aprova emenda como se fosse um repositório semanal, e a Suprema Corte muda a interpretação da Constitucional toda semana. Se a gente for pegar só a parte tributária, Deus nos acuda. Só a parte tributária, né? Imagine a parte criminal. Raul, infelizmente, o nosso... O papo ia longe, viu? A gente tem mais ainda uns 3 programas, porque se for entrar nessa... Né, é muita coisa, e infelizmente a gente tem um pouco menos de 1h30. Primeiro, agradecer sua presença. Segundo, infelizmente... O Afonso não pôde comparecer hoje. Né? Ele realmente dá um trabalho danado, mas dessa e da próxima ele está perdoado, né? Perfeito. Então, cara, te agradecer demais. Eu acho que foi muito bom o papo. Tiramos diversas dúvidas, principalmente no setor que eu acho de extrema importância, que é o setor imobiliário. Você estava falando ainda agora, o setor imobiliário ele começa com o corretor que procura alguém. Quando há interesse, eu vou no cartório tirar uma certidão para ver como está o imóvel. Dali eu vou para um topógrafo, se for para construir alguma coisa. Do topógrafo eu vou para o arquiteto. E aí essa cadeia, ela só... Gigantesca. Ela né? só cresce. Gigantesca. Né? E é o setor que mais emprega no país. Esse imóvel, se for um prédio, ele jamais deixará de gerar divisas, né? De gerar receita. Porque eu tenho um terreno que eu pago R$10 de IPTU, quando eu boto lá 10 imóveis nesse terreno, ele vai gerar 10 IPTUs, sim. Vai gerar quantos empregos? É a função social da propriedade, né? O terreno parado, ele não vai me servir para a sociedade. Um prédio, ainda que tenha um lucro para o construtor, para o empreiteiro, ele tem que ter. É um emprego para o peão da obra, para o pedreiro, para o engenheiro. Cada um tem sua etapa para o entregador, para o marceneiro, assim,
um setor da economia que eu me orgulho de integrar. E ele é interminável. Isso. E olha que eu sou a parte ruim, né? Que sou o burocrata, o cara que vai lá fazer a escrituração, que vai encher o saco e não Mas vai a parte cobrar. da segurança. Mas essa talvez seja a perspectiva que eu gostaria de trazer aqui, né? A gente não é só o cara que vai cobrar a taxa para poder dar o papel. Não. Isso é só a ponta do iceberg. Atrás desse serviço tem uma infinidade de estrutura jurídica para garantir que aquele papel garanta a sua propriedade. Perfeitamente. Tem um juiz de direito, tem um CNJ para garantir uma certidão, tem várias ordens judiciais e um controle disso por trás, tem certidões em todas as esferas, tem uma análise jurídica, uma certidão. Então, tem uma... a commodity imobiliária é tão valiosa no Brasil que padece de segurança jurídica porque a gente tem um sistema registral burocrático, mas extremamente seguro e eficaz. Diga-se de passagem, nunca tivemos uma bolha e crack imobiliário na nossa história. Diferente da americana. Eu posso até comparar aqui, sem problema. De 6 em 6 anos, a americana vai quebrar. Mas porque eles fazem hipoteca em cima de hipoteca, isso aqui é impossível. É engraçado que quando houve aquela bolha nos Estados Unidos, eu conversava com um amigo e eu dizendo, não, aqui nunca aconteceria isso. Não, porque a gente tem um sistema único registral. Cada imóvel é unicidade da matrícula. Cada imóvel vai ter a história contada desde a abertura da matrícula até o último ato de compra e venda, até a última decisão judicial sobre aquele imóvel. Isso é de uma segurança jurídica que tem um preço. Tem. Mas no Brasil, que padece de segurança jurídica, é fundamental para que a gente tenha esse mercado valorizado do jeito que é. E para realmente não fazer como outro... Mas, pô, você pega... Eu peguei a matrícula, fui lá no banco, financiei aquele imóvel, aquela matrícula está registrada. Para eu arrumar outro financiamento desse imóvel, eu preciso resolver essa aqui. Essa é uma grande diferença da nossa legislação. Lá nos Estados Unidos, quando aconteceu aquilo, eu podia fazer... Fui no segundo banco, peguei um empréstimo maior, paguei esse ou não paguei, já fui... Isso gerou bolha. O nosso, ele tem essa segurança que é fantástica. E a gente faz parte da segurança com muito orgulho. Tem seus vícios, nosso setor pode melhorar e avançar em vários sentidos. Nós já falamos de TBI, de escrituração, de registro eletrônico. Então, várias coisas podem avançar. Mas prescindir desse modelo, né? Numa economia que a insegurança jurídica joga tanto contra o empresário, eu não acho que seria uma opção viável. Não nesse momento. Talvez o Brasil não tenha a maturidade jurídica para fazer uma livre escrituração particular, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um sistema de common law, os advogados... E o sistema judicial é bruto lá. Se você não cumprir a lei, ele é muito cara. Claro. Então, a livre iniciativa nos Estados Unidos é muito mais ampla porque tem um sistema de feios e contrapesos que não dá para comparar com o brasileiro. Eu lá fiz um contrato. No papel, com advogado. Papel, vai lá no posto de gasolina, tem um tabelião de assina. Agora não cumpre. Aí muda. Obrigadão. Satisfação. Maravilha o papo. Aqui, e agradecer demais a participação aqui. Gente, obrigado. Na próxima semana estaremos de volta aqui com um novo convidado. Quero agradecer a todos. Se Deus quiser, vamos voltar. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.